Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos e você que nos acompanha aqui, nos dá a honra de nos acompanhar aí já, no caso, aí, 5, 6 meses já de canal aqui que nós estamos trazendo histórias, trazendo pessoas que realmente tiveram um encontro com Cristo, pessoas que estão passando por situações, vários momentos, várias situações que a gente deixa aqui registrada nesse canal. Então, nós estamos com esse canal, com esse intuito, de trazer histórias de pessoas transformadas, histórias de pessoas que foram modificadas pelo encontro com Cristo. Você também, meu amado. Você também que está aqui conosco nessa noite, você que está aí assistindo essa live, você também será impactado. Você também, se abrir a porta do seu coração, receberá o Senhor Jesus Cristo. E Ele, com certeza, vai mudar a sua história, vai transformar a sua vida. Então, hoje, nós temos um convidado. Como todas as noites, um convidado especial, uma pessoa que muitas vezes eu posso não conhecer pessoalmente, mas aqui iremos conversar e conhecer um pouco mais da sua trajetória, um pouco mais da sua caminhada com Cristo. Então, você que está aqui assistindo, eu peço para você fazer duas coisas. Assinar aqui, inscrever no canal aí, colar, marca lá, inscrever-se, clica lá no vermelhinho, aciona ali o sininho desse canal para você receber todas as vezes que nós tivermos lives gravadas e ao vivo. Nós também temos algumas lives gravadas, como essa aqui que está sendo gravada nessa noite. Então, você está aí, acione ali o sininho que você vai receber a notificação e você vai conseguir assistir, você vai conseguir participar. Então, acione e compartilhe, divulgue o conteúdo desse canal. Você que está aqui vai poder nos ajudar a que outras pessoas, que outras vidas, que outras famílias, que outras pessoas que estejam passando por dificuldades, venham encontrar um conteúdo que possa edificar, que possa despertar, que possa mostrar para ela que o que ela está passando não é só ela que passa. A dificuldade, o aperto, e a caminhada, muitas vezes, cristã não é tão simples como muitos acham. Então, você que está aqui, compartilhe, divulgue, leve esse material ao máximo de pessoas que você possa conhecer nos grupos de WhatsApp, no Facebook, posta lá no feed do Facebook, compartilhe, nos ajude a engajar esse conteúdo e que mais e mais pessoas venham conhecer. Amados, nessa noite nós temos um convidado que é o nosso seminarista Vitor Pontes. Ele vai estar aqui conosco nessa noite e eu já vou chamar ele para esse bate-papo. Mas não esquece não, compartilhe, comente também, deixe seu comentário aí. Quem que você gostaria que eu trouxesse? Deixe seu comentário, sua saudação. Com certeza eu estarei lendo e estarei lhe respondendo as suas mensagens. Vamos lá, vou chamar aqui o nosso amado e querido seminarista Vitor Pontes. Fala, Varão! Fala, meu irmão, que privilégio poder estar aqui com você nessa noite aqui muito especial. Me sinto muito honrado em estar aqui participando desse podcast aí, pelas pessoas que estão aí acompanhando, sendo abençoada. Uma alegria imensa em estar aqui com você, meu querido. Irmão, eu também agradeço muito ao irmão, apesar de nós não se conhecermos, mas nós fazemos parte da mesma família, que é a família de Cristo. Então está sendo muito bom conhecer mais um irmão em Cristo, mais uma história que nós iremos conhecer um pouquinho hoje. Então, assim, eu agradeço a disponibilidade, mesmo com toda a correria. Não se preocupe, Maico, eu não tive tanto tempo assim, foi corrido. Mas é assim, muitas vezes é corrido mesmo, muitas vezes não é fácil mesmo, mas Deus separou esses minutos, esse tempo que nós estaremos aqui conversando e falando um pouquinho sobre a sua história, que é o que nós iremos conhecer nessa noite. Amém, amém. Amado, gostaria de conhecer, de princípio, como foi o seu encontro com Cristo. O irmão é oriundo de uma igreja cristã, já evangélica, ou o irmão não era de nenhuma igreja, fez parte de uma outra igreja, veio de um outro núcleo. Como foi esse encontro com Cristo e como foi? Conta pra gente aí como é que foi essa experiência transformadora que eu tenho certeza que foi esse encontro com Cristo.
Com certeza, né? Todo mundo que tem um encontro com Cristo não permanece o mesmo. Isso aí a gente pode observar em todas as passagens na Bíblia, que qualquer pessoa que se encontra com Cristo, ela tem a sua vida transformada. E com a gente não é diferente, né? Por mais que nós não estejamos no mesmo tempo, mas também temos as nossas vidas transformadas. E assim, eu cresci dentro da igreja desde pequeno, minha família são evangélicos também, são cristãos, então eu cresci dentro da igreja desde pequenininho, mas eu tive um encontro marcante com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, em janeiro de 2008, pertinho de completar 9 anos, completaria 9 anos no dia 5 de fevereiro. Então, assim, foi no finalzinho de janeiro ali, de 2008, lá no acampamento em Rio Bonito dos Embaixadores do Rei. Tive assim a primeira experiência com Deus. Foi uma experiência assim muito especial. Além de ter tido a experiência com Cristo, eu também tive a experiência do meu chamado. Ali o Senhor falou comigo também do chamado, de ser um vocacionado do Senhor. E foi assim, foi um momento muito especial. E depois daquele ali, tive outros momentos marcantes, mas vim me batizar com 13 anos. Com 13 anos eu me batizei. Eu fiquei aguardando, na verdade. Desde essa primeira experiência, eu tinha vontade de me batizar, porém meu pai estava entrando no seminário. E aí, quando ele entrou no seminário, eu falei assim, não, eu quero ser batizado pelo meu pai. Então, por mais que já tinha tido a experiência com o Senhor, eu quis aguardar esse momento, que é um momento muito especial, né, de onde a gente está ali compartilhando, testemunhando para outras pessoas aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, que nós fomos salvos por Cristo, né? Porque se fosse de nós mesmos, nós não seríamos capazes, mas a graça dele nos alcançou. Então esse é um momento assim único, onde a gente está ali morrendo com Cristo e nascendo com Cristo, recebendo uma nova vida, onde a gente tem que entregar essa vida totalmente para o Senhor. Então foi um momento muito especial, e para ser mais especial ainda, eu quis aguardar para ser batizado ali pelo meu pai, aí onde a gente estava vindo para a igreja, inclusive nesse ano do batismo, né? Eu estava concluindo o seminário, estava vindo para a igreja, na qual eu faço parte hoje. Então, assim, cheguei na adolescência na igreja, no início da adolescência, cresci toda a minha adolescência, início aí de juventude, caminhada aí onde a igreja também vendo o meu chamado, investindo na minha vida. Então, assim, foi tudo muito, muito especial esse primeiro momento, desde dos momentos, assim, criancinha, né? Onde a gente participa ali de cantata, tá ali participando, né, como criança das salinhas, dos momentos onde a gente aprende, tem toda a nossa bagagem na escola bíblica dominical. Enfim, você é recheado por momentos assim, mas um grande momento assim marcante com Cristo foi nesse congresso de embaixadores do Rei. A partir daí, outras experiências marcantes, até a data do batismo, iniciado na jornada ali na igreja de maneira assim ativa, né? É assim, é incrível que muitas vezes eu também tive essa honra, esse privilégio de nascer num berço cristão. Para muitos, assim, fala como realmente assim, é diferente. É especial, é diferente, porque a gente tem uma cultura cristã embutida na nossa vida muito, muito dentro mesmo. Em todas as fases da nossa caminhada, a gente passou na igreja. Todos os momentos a gente estava na igreja, junto com nossos pais, ou depois, um pouco mais velho, pelas nossas próprias vontades, estando ali, na maioria das vezes, assim, bem entrelaçados nas atividades da igreja. Então, assim, eu creio que para o irmão, como para mim, assim, é algo que eu hoje sou pai, tenho tido essa oportunidade de levar isso para a minha próxima geração, que são minhas filhas, e conseguindo colocá-las, incuti-las elas como membros de igreja, como pessoas ativas, como varoas atuantes. Então, assim, eu acredito que
para aquele que pode e tem essa oportunidade, eu acredito que também nem todo mundo teve essa oportunidade, mas para a gente que teve, assim, é algo bem diferente. Eu também me batizei cedo, não, eu me converti com meus 6 anos, foi 6 anos, já estava com 6 anos já. Fui batizado com 7 para 8. Então, no ano que você, na sua idade que você teve encontro com Cristo, né? Eu tive o meu batismo. O irmão, no caso, teve que esperar, e acredito também que deve ter sido um momento muito emocionante. Verdade. Tanto você ter ali o seu pai como pastor batizando você, e eu acredito que deve ser algo assim. Eu não tive essa oportunidade, porque eu não sou pastor, mas eu presenciei o batismo da minha mais velha. Eu estava ali, ao lado dela, ali, eu e minha esposa. Então, assim, para o seu pai, que foi o pastor que batizou, deve ter sido um dia, mais um dia daqueles de marcar mesmo. Tem que registrar, tem que ter foto, tem que ter vídeo se puder, porque é para registrar mesmo, porque é algo assim, eu acredito que Deus faz, né? É incrível, é incrível. Deus nos dá muitas vezes muito mais que merecemos. Eu acredito É sim. verdade, é verdade. Muito mais. É um privilégio, assim, muito grande, né? Mas foi como você falou, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas isso também não, assim, não muda aquilo que Cristo faz na vida das pessoas, né? Porque independente de você crescer dentro da igreja ou não crescer, a maneira que Cristo transforma e nos dá uma nova oportunidade é a mesma. Inclusive, é muito importante esclarecer isso, porque tem muita gente que acha que só pelo fato de estar ali na igreja, envolvido nas atividades, isso pode estar garantindo a salvação ou algo do tipo, e a gente sabe que não tem nada a ver com isso, né? Se não tiver uma experiência com Cristo, se não tiver entendido que sem Cristo não é possível ser salvo, que é somente por Ele, isso aí faz toda a diferença, né? E também, quando você não tem essa oportunidade de crescer na igreja, você pode ter uma oportunidade de fazer os seus filhos crescerem na igreja, ter uma nova história, e isso também é marcante, né? Com certeza, é algo assim. O mais legal disso tudo é que assim, a gente se identifica com o outro, mas as nossas histórias também são únicas, por mais que tenha algumas coisas que é semelhante, mas tem coisas também que são diferentes, e isso nos motiva a prosseguir no alvo que é o Senhor, né? Sempre. Realmente. Então, assim, gostaria já de começar já a gente esquadrinhar um pouco mais tudo que o irmão resumidamente falou. 8 anos. 8 anos é uma fase assim, que eu tenho uma filha de 8 anos, e a gente entende um pouco, depois que a gente passa por essa fase, por essas idades, eu tenho uma filha de 8 e uma filha de 15, então já não estou tão novo assim, estou um pouquinho mais velho. A cara já condena um pouquinho, já está um pouquinho Não, tá cansado, cara. bem, tá bem. Eu não esperava, por não conhecer pessoalmente, eu não diria que tem uma filha de 15 anos, não. Tá bem. Então, Tá, assim, vou falar que nem o pessoal fala com meu pai e com minha mãe, né? Quando eu saio com meu pai e com minha mãe, o pessoal pergunta se é irmão. Aí eu perguntaria se sua filha aí seria sua irmã. mas assim, é algo assim que a gente sabe que 8 anos é uma fase assim, de muitas descobertas, aprendizagem, a criança está ali aprendendo, né? Tá ali, por É, isso que é bom ter um trabalho da igreja para essa fase, principalmente, que está saindo da parte realmente da infância, está começando a despertar o interesse do conhecimento. Então, se a gente consegue colocar isso na criança, o interesse do conhecimento, e despertar isso através da Bíblia, através dos princípios cristãos, através das doutrinas de Cristo, eu acredito que vai ser muito mais fácil daquela semente que está sendo plantada ali, seja germinada. Como é que foi esse trabalho? Esse trabalho na sua igreja, não sei de qual igreja, o irmão, não sei se o irmão sempre foi da mesma igreja que o irmão é hoje. Hoje é da Igreja Batista Regado, né? Jardim Jardim Regado. Regado. Isso. Então, não sei de qual igreja o irmão foi, oriundo antes, mas assim, como é que foi esse trabalho? Como é que, não sei se o irmão vai conseguir lembrar de todos os detalhes, mas se tiver alguma experiência,
algum momento marcante que não teve nessa fase na igreja, que o irmão possa compartilhar com a gente aqui. Como é que foi essa etapa de criança ali, que para muitos adultos até, ou até um pouco maior, uma criança sabe nem o que está fazendo, está levantando a mão, não sabe nem o que está fazendo. Mas, assim, como é que foi esse momento? Como é que foi essa recepção, assim, essa caminhada, logo lá de início, lá mesmo, na igreja? Cara, isso é fundamental, né? Eu falando um pouquinho só em relação a essa importância do trabalho com as crianças, que existem pesquisas que mostram que a maioria das pessoas que estão na igreja, ela pelo menos quando crianças já foram com algum dos seus parentes ou até mesmo sozinha, com amigos na igreja. E como que isso marca, né? Porque assim, se ela comenta, porque foi relevante na vida dela. Então, esse papel, esse trabalho na infância faz toda a diferença, até mesmo porque na infância é quando está no período de formação de princípios, de ideias. Então, se a pessoa está ali na igreja, tendo uns princípios, recebendo um direcionamento, vai fazer toda a diferença, né? E comigo não foi diferente. Como eu falei, eu cresci na igreja, mas assim, foi uma experiência bem única mesmo, bem minha, porque assim, meus pais, eles não são casados, eles não são casados, mas hoje vive um relacionamento assim muito tranquilo, os dois, graças a Deus. Mas eu era bem pequeno, por volta de uns 2, 3 anos, mais ou menos, onde eles não chegaram a casar, apenas eram um casal de namorados, chegaram a noivar, mas não mantiveram um relacionamento. Eu acho que foi mais ou menos nessa fase aí de 2 anos, por aí, que aí não manteve o relacionamento, mas até então a gente ia na igreja Estrada do Paraíso, a IBEP, a igreja do Sávio, que já teve aqui Sabe, presente, né? exatamente. Então, o Sávio chegou lá na IBEP há pouco tempo, né? Mas, assim, ele já era da primeira igreja Batista Travessão antes, também que é, assim, bem próxima lá. Enfim, sou bem familiarizado com as igrejas de lá, né? E até então eu sempre fui muito nessa igreja, eu sempre fui muito na IBEP, cresci ali, criancinha, indo com os meus pais juntos, depois indo só com o meu pai. E, assim, quando eu fiquei mais velho, mais ou menos nessa faixa aí, dos 5 aos 8 anos, eu comecei a ficar alternando entre indo na igreja com o meu pai e indo na igreja com minha mãe. E quando eu ia com meu pai, eu ia lá na IBEP, e quando eu ia com minha mãe, eu ia na segunda igreja. E, assim, aí o detalhe que eu gosto de destacar é que o segredo não está na igreja, não tá na igreja, né? Mas a palavra fala que o quê? Ensina a criança onde? No caminho. No caminho o quê? Os pais precisam estar presentes no caminho. Não é simplesmente levar a criança, mas sim estar presente com ele. Então, independente se eu estava no 13, eu estava com o meu pai, se eu estava na segunda igreja, eu estava com a minha mãe, eles estavam no caminho comigo, mostrando que eu tinha que permanecer nesse caminho. E foi assim, bem marcante em relação a isso. Independente da onde eu estivesse, com quem eu estivesse na programação do domingo, no final do dia ou no início do dia também, né? Eu estava na escola bíblica e estava também no culto da noite. E algo que foi bem marcante também nessa fase é que teve um tempo, a segunda igreja, por ser muito grande, eu estava com medo de ir para a salinha e tudo mais, achar que ia ficar esquecido lá, né? Porque teve uma vez que minha mãe demorou para ir lá na salinha me buscar. Aí eu fiquei assim, caramba, o que eu faço? A igreja grandona dessa, não sei por onde que eu vou ficar meio perdido, enfim, fiquei meio receoso de ficar retornando para a salinha. E aí minha mãe, ela teve assim uma ideia que foi assim fantástica, né? Ela foi se inserir no Ministério Infantil por minha causa. Na verdade, por eu estar com dificuldade de ir, aí ela foi lá e começou a participar do Ministério Infantil porque ela, assim, achava relevante eu estar na salinha, no momento onde a gente está ali aprendendo e tudo mais. Então, ela foi lá e entrou como uma das tias lá da Escola Bíblica Dominical e falou assim, eu sou agora professor do Ministério Infantil e você vai ser meu auxiliar.
Aí, qual criança que, assim, meio que recebe uma oportunidade, meio que qualquer criança, se você chegar e falar que ela vai ser alguma coisa, ela vai ficar o quê? Toda empolgada, né? Então, minha mãe, ó, você vai me auxiliar lá na escolinha, né? Aí, o quê? Eu ia para a escola bíblica dominical e ficava, assim, super atento nas histórias, em tudo que acontecia, porque eu era auxiliar. Então, eu tinha que estar, assim, por dentro do que estava acontecendo, né? E isso, assim, acabou me envolvendo de tal forma que eu fui, assim, adquirindo, né, os conhecimentos, tomando gosto, prazer e a ponto de, às vezes, tinha algum compromisso, assim, um almoço familiar. Eu tenho um compromisso antes desse almoço, eu tenho que estar lá na igreja. Eu lembro que aconteceu isso algumas vezes, que, assim, eu tomei isso para mim como esse momento de aprendizado, esse momento de ensino, e fez toda a diferença. Esse trabalho, né, nessa fase aí faz toda a diferença, onde a gente tem um contato, o conhecimento, e são conhecimentos que não vão embora, ficam sempre guardados e nos moldam para ser quem nós somos hoje. Realmente, muita coisa. Vou ser bem sincero que, como eu também fui nascido e criado na igreja, e tendo essa oportunidade de ter essa absorção de conhecimento, muito, foram aprimorando, é lógico, o conhecimento. O conhecimento você pode degustar um pouco, como você pode se banquetear de todo o conhecimento. Então, você Verdade, pode só conhecer só alguns pratos, mas você pode conhecer todo o cardápio. Então, a Bíblia ela verdade, tem assim, várias histórias, vários temas a serem abordados, várias situações que a gente vai, no decorrer da caminhada, você vai degustando e vai se alimentando daquele conhecimento. Então, assim, muitos deles, os principais, os pontos chaves, foram lá, alimentações lá, foi lá do início, foi lá do verdade, berço, foi lá dessa fase, essa fase de muita importância na criação de um ser, de um jovem, de um irmão, de um membro do corpo de Cristo, assim, é realmente muito importante. Aí eu acredito verdade. que esse contexto deva ter facilitado para o irmão tomar a posição realmente com convicção aos 8 anos. Não foi um pouco disso? Com certeza, né? Porque não foi simplesmente uma experiência aleatória, mas foi fruto do que eu já estava buscando, né? Do que a gente estava conhecendo. Então, estava ali buscando, aprendendo cada dia mais, até que o momento que eu tive uma experiência com Cristo que foi fruto de tudo que eu vinha vivendo, né? Eu tinha certeza daquele momento que era com Cristo, baseado em tudo que eu já tinha vivido, né? Então, isso faz realmente toda a diferença, né? Para uma criança ela chegar a ter esse momento de ter a certeza que teve uma experiência com Jesus, ela precisa antes ter tido uma intimidade, ter buscado. Não tem como do nada simplesmente conhecer assim sem buscar, né? Tem que ter a busca ali também. Realmente, assim. Aí, então, vamos lá. Uma criança de 8 anos levanta a mão e aceita Cristo. Tá? Não sei quais foram as primeiras reações dos seus pais. Acredito que deva ser de muita felicidade. Com Então, certeza. então Como é que foi? assim como eu falei, né? Eu estava em um congresso de embaixadores do rei, então foi uma experiência bem particular ao mesmo tempo, porque eu não estava assim na igreja que eu convivia, eu não estava em uma reunião assim, eu estava retirado com outras pessoas, assim, algo totalmente direcionado para crianças, para pessoas da minha idade. E eu estava bem no retiro mesmo, né? Estava retirado lá em Rio Bonito. E, assim, eu guardei para mim essa experiência. Foi uma experiência que eu compartilho com o irmão, eu compartilhei na minha profissão de fé, mas eu não cheguei, assim, compartilhando, dizendo para todos, assim, até mesmo por ser criança, mas assim, foi algo marcante que eu compartilhei mais com minha mãe, com meu pai, que eu tinha tido uma experiência, e por crescer na igreja, eles sabiam da minha convicção e tudo mais. Foi até então que minha mãe falou assim: então, você não quer se batizar?
ela foi lá e já me perguntou, depois que eu tive essa experiência, se eu não já queria me batizar, por ver que eu tinha certeza, né? Por ver que eu tinha tido um encontro com Jesus. E aí eu falei que eu não queria por querer esperar o meu pai, né? E ele também ficou no aguardo, né? Por este momento. Mas, assim, eu acredito que deve ter sido um mix, né, de situações, principalmente com seu pai. Olha, foi uma pressão ainda um pouco maior para ele. Não, eu preciso me formar logo, eu preciso Com concluir isso. certeza. Não, tem que Com estar ali um certeza pouco. foi uma pressão, porque até mesmo eu lembro que eu virei para ele e falei assim: ó, eu quero ser a primeira pessoa que você vai batizar logo quando você se formar, hein? E aí assim, eu fiquei enfatizando isso durante o curso todo. Ó, eu vou ser o primeiro, hein? Eu vou ser o primeiro, hein? Vou ser o primeiro. Acabou que eu não consegui ser o primeiro, porque a gente estava nessa transição de igreja. Ele estava vindo lá da IBEP para o Jardim Regado. E aí ele virou e falou assim: ó, eu até posso te batizar aqui, mas a gente está indo para outra igreja, já vai ter que pedir carta, enfim, vai ser algo mais, uma burocraciazinha aí, né? Melhor você esperar mais 2 meses aí, mais 3 meses, e se batizar lá em Jardim Regado. Eu fui, assim, do segundo grupo lá, mas foi um momento, assim, muito especial. E eu fiquei realmente, assim, em cima, com certeza. Foi um mix de emoção mesmo. Que, ó, eu quero ser o primeiro, hein? Quero me batizar. E aquela pessoa também, ó, eu quero me batizar, cadê você? Que formatura é essa que não chega e tal? Com certeza. Mas, assim, vamos lá. O irmão com 8, né? Batizou com 13, foi isso mesmo? Isso, Então são 5 anos. Não 5 é anos. seis, não são 5 meses, não são É, 5 semanas, nem 5 dias, são 5 anos. Nesse processo de 5 anos, teve essa pressão ali com o seu pai, ali, entre aspas, uma pressão assim boa, né? Uma é, boa. Pai, forma logo que eu preciso, que eu quero me batizar, mas eu quero ser batizado pelo Senhor. Mas, assim, nesse tempo, houve confirmações, houve momentos assim de você achar assim, pô, acho que teve algum momento de você não desistir do batismo? Não, nada disso. Mas houve momentos de experiências de confirmações desse processo. Houve um processo que muitas das vezes a gente tem, né, nessa caminhada, quanto mais que é uma faixa etária totalmente diferente, de 8 para 13. Uma criança de 8 anos, ela tem um pensamento. Com 13, ela tem um pensamento totalmente mais maduro, normalmente, do que uma criança de 8. Como com foi esse certeza. gap de 5 anos? Entendeu? Porque se fosse algo assim de meses, pô, está dentro da mesma faixa etária, Sim, mesmo sim. do mesmo núcleo, o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar e agir. Mas como houve esse gap de 5 anos, como é que foi para você esse tempo de espera? Foi um período, assim, de amadurecimento mesmo, por já estar, né, inserido ali no contexto da igreja. Foi um período, assim, de cada vez mais conhecimento, que a partir do momento que uma pessoa ela tem um encontro com Cristo, ela quer estar junto com Cristo, né? Quer andar com Cristo. Então, foi assim, foi um momento de amadurecimento, de busca cada vez mais próximo. Teve um momento, assim, que eu fiquei mais, assim, mais frágil um pouco, foi o período logo que eu me batizei, porque eu já, assim, foi o início foi essa virada de chave, por estar caminhando já na igreja, até que foi assim, foi tranquilo em relação a isso, por não ter assim, convivência com pessoas diferentes e tudo mais, mas essa virada de chave aí dos 13 e 14 anos ali, que foi no final de 13 anos para 14, foi assim, foi um momento mais frágil, onde na escola, quando você começa quando você está adolescente, né, o pessoal já começa na cidade querer a sair para ir no shopping, muitas festas de 15 anos chegando, né, porque as turminhas ali estão começando a fazer 15 anos, que você tem convivência, enfim. E foi um momento onde as pessoas começavam a sair para beber, por mais que seja menor de idade. A gente sabe que, infelizmente, isso é uma realidade.
e por ser bastante firme, né, e convicto naquilo que Cristo tinha na minha vida, as pessoas começaram a não chamar, teve aniversários que não chamaram, ou senão quando chamava, não respeitava, que você não quer estar ali interagindo da mesma maneira. Enfim, foi um momento assim mais frágil, que eu fiquei assim um pouco balançado, né, devido aos comportamentos e confrontos, mas também foi uma fase de amadurecimento também, um romper de um ciclo, né, até mesmo que as pessoas ficavam, agora é batizado, não sei o quê, mas eu já tinha essa convicção há muito tempo, né, mas a partir do momento que você testemunha, tem aquilo das pessoas quererem a perguntar e tudo mais, essas coisas assim, mas o processo dos 8 aos 13 até que foi tranquilo, foi buscando ao Senhor, compartilhando bastante. Eu lembro, é exatamente isso que o irmão falou, né? A partir do momento que você tem um contato com a palavra de Deus, né? Não é só, vamos botar assim, né? Nessa... Opa, também. Acho que acabou a bateria do celular. Opa, Voltou, tá tá me me ouvindo? ouvindo? Tô. Eu não tô te ouvindo, não, mas calma aí. Tá me ouvindo agora? Oi, oi. Qualquer coisa, sai e entra de novo. Vou mandar mensagem para ele. Irmãos, é assim mesmo. Live online é assim mesmo. Eu vou mandar mensagem para ele aqui. Guardar o irmão. Mas você que está aqui assistindo com a gente, já temos praticamente meia hora de conversa. Compartilhe, divulgue, continue e deixe suas perguntas aqui, que eu estarei lendo todas as perguntas, todas as saudações, já agradecendo a todos que estão aqui participando conosco. Então, vamos lá. O irmão voltou. Está me ouvindo agora melhor de novo? Tudo certo, agora eu tô te ouvindo. Voltando a falar. Ah, Então, assim, esse período que o irmão perguntou, né, dos 8 aos 13, foi um período bem tranquilo, como eu estava falando aqui, e exemplificar, como o irmão já disse, a gente, quando tem um contato ali com o lanche e pode ter o contato com o cardápio, e a gente apreciar todo o cardápio, e foi exatamente isso. Eu busquei cada vez mais e compartilhava bastante daquilo que estava aprendendo, daquilo que vivia e buscava nas minhas experiências também com o Senhor. amém. Irmão, vamos lá. Vamos, nesse momento também, dessa fase de entrega, de transformação, de amadurecimento, convicção, confirmação, tem também o brotar de dons e talentos, que normalmente acontecem numa fase muito próxima. Pelo menos comigo aconteceu, não sei se com o irmão aconteceu da mesma forma. A igreja, eu vejo assim, a igreja, ao olhar externo, se você for olhar com um olhar artístico e de criação, a igreja é um celeiro de artistas. A igreja é um celeiro de cantores, é um celeiro de instrumentistas, é um celeiro de, muitas vezes, artistas teatrais mesmo. Quantos teatros são feitos na igreja? É um celeiro de ministérios de danças. Quantos ministérios de coreografias não existem? Então, a expressão artística ela é muito intrínseca dentro da igreja, a igreja cristã. Então, como foi também, paralelo a todo esse processo, a descoberta de talentos? Sei que o irmão faz aí parte de ministério. Como é que foi? Como é que foi esse momento? Foi na mesma faixa ali e caiu, voltou, vou voltar de novo. Foi nessa mesma fase, assim.
Como foi o despertar desses talentos, desses dons? Então, depois de me batizar e tudo mais, né, de estar aqui próximo na igreja, né, de maneira agora mais ativa, foi esse momento. A gente veio para essa aqui, para a igreja no qual estou fazendo parte hoje, Jardim Regado, vim adolescente, mas a igreja tava em um processo assim, bem desafiador. A igreja tinha poucas pessoas. O meu pai ele veio aqui, na verdade, para ajudar a igreja, por ser a igreja do bairro. Ele veio para ser um pastor interino depois que ele assumiu a igreja. Então a igreja estava passando por um processo assim, de quase fechando ali, já não estava tendo escola bíblica, já não estava tendo os cultos durante a semana, estava só tendo culto de domingo à noite. Então ele meio que veio, aí fazia o louvor com o violãozinho ali, arranhava no violão, como sabe, depois pregava, abria e fechava a igreja, enfim, chegamos na igreja com esse cenário. Me batizei e aprendi assim, a viver todas as fases ali dentro da igreja. Então, nesse sentido, foi muito bom para mim. Meu pai, ele na outra igreja, ele já era muito ativo e eu sempre fui assim, sempre gostei muito de estudar. E um rapaz muito esperto, inteligente, pega as coisas assim rápido, então eu acompanhava bastante o que ele fazia na igreja e já estava ligado. Aí quando a gente veio para essa igreja, de acordo com o cenário e a necessidade, fui me envolvendo e fazendo de tudo um pouco. Então foi a partir daí, né? A partir desse momento aí também que eu vejo como uma fase muito importante dos nossos jovens aí, adolescentes, crianças, estarem assim nessa trajetória firmada na igreja, porque as oportunidades que vão surgindo vão nos moldando e até mesmo nos potencializando em todas as áreas, até mesmo na nossa vida, na nossa jornada, né? Então, aprendi de tudo neste momento aí na igreja, a abrir, a fechar, ter compromisso com ligar a luz, apagar a luz, responsabilidade de que a conta vai vir mais cara, né? O zelar pelo templo ali, também a estar no som, a estar ministrando, a estar pregando, enfim, em tudo um pouco, a estar administrando também, a estar gerenciando algumas coisas, atividades. Foram oportunidades, né, que foram aparecendo e que aí a gente vai observando, né, aquilo que realmente a gente tem, os nossos dons, os nossos talentos, mas a gente descobre também aqueles que não é o nosso dom, não é o nosso talento, tá ali, né, atuando em várias coisas e vai descobrindo. Aí participa do teatro, é legal, vai participar da dança, opa, já não tô tão à vontade assim, então você é um processo que você vai se descobrindo, é muito legal, é muito importante. E quando você olha para trás e vê que assim que foi a partir de oportunidade, de momento de você estar ali, né, vivendo igreja e que você hoje tem a liberdade que consegue ver, né, os seus dons, seus talentos. É muito bacana isso, ver esse crescimento aí na igreja, né? Como que proporciona para isso. Se o irmão quer assistir um belo show de humor, é me ver dançando. Então, não queira. também Se é é do para time que não rir, dança. não. O meu negócio é louvor, tocar, tá envolvido com essa parte. Dança, definitivamente, já tentaram a juventude aqui da igreja, é uma benção, sabe? Tem um congresso dos jovens que fizeram que todos tinham que participar da dança. Então, meu Entendi, filho, sei como sabe é. como é que foi, né? Foi, Uhum. foi um processo de muitas dores no corpo, depois que a O não irmão tô foi o tão... destaque. O irmão foi o destaque aí da dança. Foi destaque do lado negativo, né? Mas... Enquanto todo mundo estava para um lado, estava para o outro. Fazendo Mas, samba. assim, a igreja eu vou dizer uma coisa, assim, é algo genuíno mesmo, é coisa de Deus, porque muitas vezes a igreja tem, assim, um paradigma muito grande, questão da arte. Cara, a arte foi criada por Deus.
Tudo foi criado por Deus. Então, por que a gente vai delimitar isso? Não, isso é coisa que não pode ser feita, isso é uma coisa Verdade. que não. Entendeu? Porque se é expressão artística, eu não sou contra a dança, eu não sou contra. Já fui em igreja, já vi lives de igreja, de cursos de igreja. Ao mesmo tempo que o culto está acontecendo, tem um artista ali fazendo um desenho. Cara, é uma expressão artística que ele está ali fazendo para louvor e adoração a Deus. Qual o Verdade. problema nisso? Não vejo problema. Então, É da assim, gente, da hoje a gente gente tem entregar a o, facilidade da tecnologia. é da gente entregar Vai o nosso falar, melhor. É da gente entregar o nosso melhor, né? Eu acho que é respeitar muito isso. Porque é algo que é muito interessante quando as pessoas falam, né, e param para refletir, né, no amor de Deus, um amor sem medidas, né, um amor que é assim acima de todas as coisas, e ele gosta, né, que nós o adoramos, que nós retribuímos, né, da melhor maneira possível. Existem as linguagens de amor. E cada um tem a sua linguagem de amor. Só que quando a gente olha para Deus, ele tem todas as características, ele tem todas as linguagens do amor. E o mais interessante é que ele quer que você entregue a sua linguagem de amor que você prefere. E ele vai receber isso de uma maneira assim, mais feliz do mundo, porque ele sabe que você está entregando o seu melhor. Se você gosta lá de estar ali amando com atos de serviço, então se você adorar o Senhor com os atos de serviço, ele vai ficar assim, sabendo que você está entregando o seu melhor. Então é respeitar muito isso. A adoração está muito ligada a isso, né? Ao amor ali, a entrega, a devoção, o reconhecimento de quem o Senhor é em nossas vidas. E nós fomos chamados para ser adoradores, né? Que vivam a adoração não é só um momento, e respeitar a entrega, a adoração de cada um é muito importante. realmente. Vamos lá. 13 anos, convertido, brotando todos esses dons, esses talentos. Caminhada, a gente sabe que a juventude é uma fase não tão simples. Eu vou Verdade. dizer que já tenho aí uma filha de 15 anos, eu sei um pouco disso. É a fase que muda muitos porquês, por que eu não posso, por que não posso, mesmo conhecendo e sabendo o porquê, mas assim, muitas vezes, por que a gente que é mais maduro, já passou por essas fases, a gente fala assim, filho, não vai, porque ali vão te oferecer coisas que você não vai, você vai participar de momentos, de situações que você pode não ficar ser tão agradável para você. Então, assim, Verdade. a gente vai lidando com esses momentos, a gente mais maduro conhece. Por isso que muitas vezes a gente só compreende o porquê de tantos nãos dos nossos pais quando a gente acaba sendo um pai depois, quando a gente passa a chegar a essa maturidade. Porque aí sim que você vai ver o porquê de tantos nãos. Nossos pais nos poupavam de muitas coisas. Mas, assim, a juventude é esse conflito, de querer É, conflitar o pai com o porquê dos e, é nãos, uma, né? e é uma frase assim, muito, muito especial também, porque a gente, quando está vivendo, acha que tem razão de tudo, né? Acha que sabe de tudo, tem noção de tudo que está acontecendo. Eu, como líder de adolescentes, aí, eu comento muito isso com o pessoal. Rapaz, quando eu estava na cidade, cara, eu pensava assim que nem você, que eu sabia o que ia acontecer, a pessoa me explicava, né? Dava um não, o pai dá um não. Aí você, não, rapaz, não tem como isso dar errado, com certeza vai dar certo. Mas vai dar errado, porque seu pai já viveu aquilo. Eu falo muito isso com eles. Que a gente passa por essa fase que a gente assim acha que tem razão, né? Que sabe de tudo. É exatamente isso. Não entende o porquê do não. Não entende o valor da maturidade, né? E realmente é muito importante a gente dar essa voz. Eu falo muito isso com eles, ó. Tô falando porque eu já vivi. Sou amigo de vocês, eu tô com vocês e assim, eu sei como que é. Se você seguir o que tá falando que é não, o que que vai dar, eu já sei como é que é essa história. Realmente é uma fase Realmente. assim, muito, muito delicada, né? Que assim, os pais precisam ter muita sabedoria, os líderes na igreja, para poder tá lidando, e eu acho que isso faz toda a diferença.
para você passar por este momento, é você ter o apoio, né, de todo o ciclo, seja a igreja, seja os pais dentro de casa, precisa estar caminhando junto nessa fase aí, né, porque é uma mudança, né, é uma criança que está morrendo, é uma fase onde começa a ter responsabilidades, é um adulto que está nascendo, são decisões importantes que precisam ser tomadas, que vai mudar toda a vida, e ao mesmo tempo você tem aquele sentimento da brincadeira, do querer se divertir, e o início dos compromissos. Então é uma transição que a gente precisa respeitar esse processo dos porquês, de querer saber de tudo, e de ao mesmo tempo não ter resposta para muita coisa, e essa base, né, fez toda a diferença na minha vida. Tá ali com a igreja, tá alicerçado com a liderança, tá também com os meus pais, mostrando que o não é importante sim, que existe um momento de falar não, de a gente estar ali perto, e aí tem a igreja também ali ajudando. Essa rede de apoio faz toda a diferença na vida de um adolescente. Com certeza. Eu acredito que, eu passei por isso, o irmão deve ter passado por isso, e você que está assistindo também passa por isso. Se você está ouvindo seu pai falar assim, não faz isso, cuidado com essa amizade, cuidado com esse relacionamento que não está te levando para um bom caminho, se desperta, dê ouvido, que muitas vezes você está achando que meu pai é careta, meu pai não quer deixar porque ele não fez isso na época dele. Não, seu pai está querendo te poupar. Verdade. Seu pai, seu líder da juventude, de adolescente, de junior, quando ele te alerta, ele quer o seu bem, ele quer o melhor para você. Então, assim, é bom ficar ligado, que muitas vezes, como o irmão acabou de dizer, adolescente, jovem, é uma fase se acha que se acha ser maduro o suficiente para compreender coisas que a cabeça dele ainda não compreende. Ele não consegue enxergar a consequência de todos os seus atos. Mas o adulto podia ter passado, podia ter visto, podia ter presenciado situações muito próximas daquilo, e já sabe do futuro, do que pode acontecer. Então, de ter esse despertamento. Você jovem, você adolescente, se desperte. Se seu pai está dizendo que não, seu líder está dizendo que não, se há um não ali, é porque há uma placa de perigo, é uma placa de aviso, um alerta. Deus está proporcionando para os seus pais, que o seu líder te diga esse não, para que você não venha cair em uma armadilha. E o inimigo está aí, sujo, ele está ao nosso lado, ao nosso redor, buscando uma brecha para a gente dar um deslize e ele conseguir derrubar ou até mesmo estragar uma linda história que Deus está proporcionando para você. Irmão, está ali, louvando, ministrando, quando e qual idade que surgiu essa vontade? Eu sei que tem muito da questão do seu pai ali, muito incutido por ele ser pastor, a tendência e você também sempre gostar de replicar o que seu pai fazia, de ter o seu pai ali como espelho. Como surgiu esse despertamento? Não, eu vou fazer um seminário. Qual faculdade você vai fazer? Não sei se o irmão fez alguma outra. Qual faculdade? Eu vou fazer um seminário. Como foi? Foi você mesmo que se despertou nisso? Foi alguém que te deu um toque? Olha, você tem esse talento, você tem uma boa oratória, olha, você desenvolve bem um assunto, conteúdo. Como é que foi esse momento? Então, como eu falei, né? Desde dessa primeira experiência com o Senhor, né? Também nesse mesmo período aí, eu também tive a experiência, né, de vocação. Mas a experiência de vocação foi assim, foi um processo onde foram várias fases, né? Várias etapas onde eu recebi essa confirmação e esse chamado. Então, desde a infância, na adolescência também, tive 2 momentos assim muito especiais. Na juventude também, durante a outra faculdade que eu iniciei,
tive assim respostas de Deus mesmo, onde eu tentei até mesmo relutar. Às vezes as pessoas olham e acham que na verdade, essa questão de ser um vocacionado, e quando os nossos pais também são, isso talvez é um ponto positivo, mas na verdade, na maioria dos casos, é um ponto negativo, porque eu relutei, por exemplo, a minha ida para o seminário justamente por isso, por, por pensar assim, poxa, as pessoas vão achar que eu estou indo por causa do meu pai. Então, assim, eu relutei, eu disse não para o meu chamado várias vezes, desde, assim, quando terminei, né, o ciclo do ensino médio, eu já estava convicto daquilo que Deus tinha para minha vida, mas, como eu falei, né, eu sempre fui, assim, muito estudioso, muito dedicado. Eu fui lá e fiz o Enem, né, e optei por cursar engenharia no IF. Engenharia, porque, assim, achava que o curso de reconhecido, né? Um curso interessante, onde as pessoas gostam, até mesmo porque eu tive um amigo muito próximo que cresceu comigo assim na escola, onde a gente desde pequeno ficava, quando a gente crescer, a gente vai fazer engenharia. Enfim, guardamos isso para nós. E aí acabou que no período do ensino médio a gente ficou distante, mas aí quando a gente fez a prova do Enem, os dois escolheram engenharia, iniciamos a cursar juntos ali a engenharia, mas durante o curso eu tive diversas experiências que não era para eu estar ali. De quando, assim, de cada vez que chegava no momento das aulas lá, e eu ficava assim, meu Deus, eu não quero saber de nada disso, isso daqui tá me afastando realmente do meu chamado. Aí quando eu tinha algum trabalho para apresentar, alguma coisa assim, aí as pessoas da minha sala, teve gente da minha sala, e eu assim, pedindo resposta de Deus, Senhor, se realmente o meu chamado é para estar lá no seminário, né? Se o Senhor realmente me vocacionou para ser um pastor, que o Senhor fale comigo, use outras pessoas. E aí, durante assim, a trajetória, né, no curso de engenharia, fiquei até o sexto período assim, insistindo na engenharia lá. As pessoas chegavam para mim e falavam assim: Vitor, sua oratória é muito boa, cara. Será que você poderia abrir um curso para gente de como apresentar trabalho? Cara, você precisa me passar isso aí que você faz quando se apresenta. Você tem tanta verdade, você traz tanta convicção naquilo que você está falando, cara. Pô, faz um curso aí para gente, para você me ensinar. Eu falo assim, cara, eu não, eu não consigo fazer um curso. Aí eles perguntavam onde que eu aprendi, que curso que eu fiz. Gente, eu não fiz nenhum curso. Eu não sei dizer para vocês assim exatamente como que vocês têm que falar. Enfim, foram diversas pessoas da minha turma. Eles se reuniram, chegaram até mim, pediram para eu ajudar nesse sentido, na apresentação, até mesmo porque assim eles sabiam que eu não gostava do curso de engenharia, não tinha familiaridade com os assuntos, mas quando eu apresentava alguma coisa, eles até ficavam assim interessados ainda mais no curso. Eles ficavam assim, nossa, cara, muito top, sendo que eu não tinha prazer nenhum naquilo que eu estava falando. Era assim, o Senhor mesmo confirmando ali através de outras pessoas. Teve outra vez também que um professor ele parou assim, ele avaliou todos os trabalhos e deixou o meu por último, né? O meu grupo por último. Aí eu fui lá e apresentei o trabalho. Aí ele, tipo assim, foi bem criterioso na maneira que foi falando, o que as pessoas precisavam melhorar e tudo mais. Ele virou para mim e falou assim: rapaz, falar para você, tem algo diferente quando você fala. Ele não era cristão, ele, assim, não tinha tido uma experiência com Cristo ainda, hoje eu não tenho mais contato com ele, mas ele virou e falou assim: eu sei lá, mas quando você fala tem algo diferente. Eu não tenho como nem te avaliar mediante a sua apresentação. Enfim, foi um momento onde eu estava pedindo ao Senhor assim: Senhor, realmente é isso que o Senhor tem para a minha vida mesmo? Eu estou aqui. Eu tentei fugir de todas as maneiras, insistindo, mas aí foi em diversos momentos assim, o Senhor
foi confirmando, e aonde eu ia, assim, vendo aquilo que ardia, né, no nosso coração, enquanto na sala de aula lá estava tendo experiência em engenharia de controle e automação e como controlar o fluido, de como desenvolver algum programa para poder controlar a entrada de fluido, e aquilo lá, toda vez que eu ouvia, meu coração ficava apertado, meu Deus, eu não quero cuidar de máquina. E aí, toda vez que eu via uma reunião de pessoas, a necessidade de pessoas serem cuidadas, uma necessidade de alcançar outras pessoas, eu vi que, assim, meu coração ardia, e eu, assim, cara, não dá. Chega um momento que a gente fala assim, ó, não dá para tentar correr, né, mais. E aí a gente vai lá e inicia aí a caminhada e vê, assim, as portas de Deus também se abrindo. Você faz planejamento, né? Você faz algumas metas, e aí eu pensava, a partir de um momento, eu falei assim, não, primeiro eu preciso terminar a engenharia para aí depois eu conseguir trabalhar, para depois eu ir para o seminário. E aí, quando você decide obedecer à voz de Deus e para de fazer os seus próprios planos, onde eu descansei, falei assim, cara, o Senhor tá falando que é para eu ir agora. E aí as portas vão se abrindo e você não entende. A partir do momento que você dá um passo de fé, né? De você pisar onde você não está enxergando, isso faz toda a diferença. Porque eu decidi, falei assim, não, é o Senhor que tá me chamando. E aí eu dei esse passo de fé. E simplesmente tudo é, colaborou para que isso fosse assim realmente o que eu tinha que tomar, as decisões que eu tinha que tomar, portas que se abriram em todas as áreas, seja na minha vida aí, pessoal, em relação a algumas conquistas pessoais, seja na área profissional, enfim, o Senhor, assim, mostrando o cuidado dele, falando assim, rapaz, larga de ser teimoso, obedece, é a melhor coisa. E realmente, assim, uma experiência única. Mas em relação ao que você falou, é, ao meu pai, assim, acaba que na maioria dos filhos de pastores que tem esse chamado, tem essa luta, né? Porque as pessoas talvez podem pensar assim, pô, tá seguindo o que o pai faz, algo assim, quando na verdade o chamado ele é muito pessoal, ele não tem nada disso. Então, você acaba relutando para que as pessoas não confundem, mas a partir do momento que você também vive o momento certo, né? Você chega, não, é agora que eu tenho que viver. Você consegue levar tudo com naturalidade e mostrar, ó, não, meu pai teve a experiência dele, eu tive a minha experiência, e estamos seguindo aí, vamos rompendo, e cada um no seu chamado, né? E cada um na sua área, e aí a gente vai rompendo, vai vencendo e vai vivendo os propósitos do Senhor para as nossas vidas, né? É isso mesmo. Muitas vezes, um exemplo, eu também tive muito disso aqui na minha família. Meu pai, comerciante, muito envolvido com essa parte assim, comercial, e querendo ou não, você vendo seu pai fazendo algo, a tendência da criança é querer fazer algo parecido, né? Principalmente do menino, ver o pai torce com um time, normalmente o filho torce pelo time do pai, normalmente o filho, principalmente o filho homem, quer sempre imitar o pai, quer sempre imitar o jeito do pai. Então, assim, é normal. Mas, assim, essa intimidade, esse chamado, ele é particular. Ele não é coletivo, não é hereditário. O chamado não é hereditário. Exatamente. Mas assim, falando agora no lado positivo, claro que também influencia, né? De uma maneira assim, totalmente. A partir do momento que você tem o chamado e também você vê, né, o que Deus fez na vida do seu pai, você coloca ele como uma referência assim, humana. Claro que o nosso pastor, o maior exemplo é Cristo, né? Mas a gente também tem homens que a gente consegue ver o que Deus fez na vida deles, o que Deus vem fazendo na vida deles. E com certeza, né? O meu pai é o pastor que eu vejo e assim, vejo o que Deus fez na vida dele, um grande exemplo, um grande homem de Deus aí que me ajuda nessa caminhada e que eu admiro bastante. E com certeza que as pessoas também falam, sempre observam, né? Assim, algumas semelhanças também
em relação a isso, porque é natural, né? Você se tornar cada vez mais parecido com as pessoas que você convive, com as pessoas que estão ali ao seu redor, e principalmente quando você está ligado diretamente, né? Dessa maneira, de estar andando com a pessoa e a pessoa está fazendo aquilo que você faz, aquilo que você vai fazer, então torna-se cada vez mais semelhante. E o exemplo também é natural de fluir, de você ver os pontos positivos e falar assim, caramba, eu quero acertar que nem ele acertou nisso. E é bom também, né? Assim, eu me sinto muito privilegiado, porque eu vejo os acertos, vejo os erros, e aí eu posso ver, opa, aqui eu já aprendo mais ainda, né? Ó, esse caminho aqui eu já sei o que eu posso fazer, como que não pode fazer também, enfim, é natural, né? Porque é até bom, porque muitas das vezes as pessoas criam uma capa, né, para uma pessoa assim, um vocacionado, um líder religioso, onde aquela pessoa ela é perfeita. E, na verdade, isso não existe, né? Todo mundo é pecador, todos nós somos iguais e todos nós buscamos a mesma coisa, ser parecidos com Cristo. Então, para mim, ainda assim, é até mais fácil em poder assim, enxergar em um líder, em uma referência assim, em um pastor, os erros, ver que erra, ver que é humano, que tem pecado também, e que eu também não vou ser perfeito, mas a gente está sempre na mesma busca, que é ser cada vez mais parecido com Cristo, né? É verdade. Irmão, agora eu gostaria de entrar nessa fase, seminário, essa fase de conhecimento, um pouquinho mais profundo do que todo o conhecimento que o irmão já teve na igreja, oriundo da igreja. Mas, assim, vou fazer uma pergunta assim, um pouquinho mais contextualizada no nosso tempo que nós temos vivido hoje. Qual tem sido para o irmão o principal e o maior desafio de estar cursando um seminário num período que nós temos vivido? Um período de intolerância de muitos, um período de muitos serem totalmente contrário à religião, por achar que a religião é conservadora ou uma religião querer influenciar a vida das pessoas, que eu acredito que a religião é uma forma da gente se religar com o Pai, e é daí que vem o nome religião, religar. Então, mas assim, hoje o contexto que nós temos vivido tem a ambiguidade de ou muita religiosidade e pouco amor ao próximo, pouco empatia, ou totalmente aversão à religião, por diversos exemplos errados que a gente tem aí, que a gente pode contextualizar. Qual tem sido esse desafio de estar cursando um seminário, de ter esse chamado, essa vocação como pastor, dessa caminhada agora do irmão nesse curso, nessa empreitada do seminário? Qual tem sido o maior desafio, irmão? Porque eu acredito que não está sendo fácil para todos nós nesse momento, e eu acredito que muito mais para os líderes, que muitas vezes a gente vê aí, infelizmente, a gente vê tantos líderes levando a sua membresia para um mau caminho, assim, achar que o caminho é fácil demais, teologias totalmente opostas, contrárias à Bíblia, teologia dá uma relatividade muito grande do que diz é certo ou que diz errado. O que o irmão pode falar para a gente aí dessa experiência no seminário, contextualizando com o que tem vivido hoje? Qual tem sido esse desafio? Assim, o seminário em si é o que o irmão falou, né? Um grande desafio, um grande confronto do momento que a gente cria, né? Um imaginário, a gente chega lá dentro, né? Com uma ideia, com uma visão, achando que vai ser de um jeito, e quando inicia a jornada, começa assim a desconstruir, né? Muitas das vezes a gente cria uma ideia muito devocional, onde vai ter um aprofundamento assim, de muito para o lado devocional, de Deus ministrando ali, palavras devocionais,
quando a gente entra lá e começa a ser mais confrontado, traz mais para o lado racional, algo mais assim, da linha do estudo mesmo. A gente está ali para estudar, e aí os pastores já começam falando assim, trazendo assim, ó, vocês não estão aqui para ficar lendo a Bíblia, não. Aqui a gente está para estudar a Bíblia. Tipo assim, aqui a gente não está naquele momento que Deus vai ministrar o seu coração, nesse momento. Isso aí você tem que continuar vivendo. Você não está entrando no seminário para viver isso mais profundo aqui na sala de aula, não. Aqui é para a gente debater mesmo, compartilhar e crescer nessa área. Então, assim, esse é um grande choque que nós encontramos aí no seminário. E, assim, para mim, a maior dificuldade de estar enfrentando o estudo, né? Porque, assim, além de toda a dificuldade de um ensino superior, né? Que todo ensino superior já tem sua dificuldade, mas tem um lado espiritual também, né? No seminário, quando a gente está cursando aí teologia. Então, tem, assim, algumas adversidades, e quando a gente encontra esse período onde tivemos que estar todo mundo em casa, afastado, esse aí foi assim, foi o pilar dos desafios, foi o pior dos desafios, porque nós somos seres relacionais, né? A gente gosta do contato, a gente aprende com o outro, com o crescimento do outro, do próximo. Então, o estar distante, todo mundo em casa, não estar vivendo na sala de aula, nossa turma só ficou um mês reunido junto e o resto todos, até hoje, até o final de 2021, a gente vai estar aí cursando pelo Google Meet, que a gente se reúne aí todo dia pela câmerazinha. Então, esse distanciamento foi o pior desafio desse tempo atual, que já é um tempo desafiador, que além do distanciamento, né, que nos proporcionou aí um pouco da frieza, do calor humano, do estar ali reunido, é um tempo desafiador, como o irmão falou aí, né, de ideias, de que pessoas estão aí saturadas de ouvir do cristianismo, de ouvir aí um pouco dessa ideia de religião e tudo mais. A gente está vivendo uma grande resistência, uma grande intolerância aí religiosa, mas eu assim vejo que esse desafio ele confirma ainda mais a decisão de estar no seminário, porque a gente está sendo assim, potencializado, a gente está assim, sendo ministrado ali para estar pronto para encarar isso e para mudar esse cenário. Porque assim, os pastores que chegam lá na sala de aula ministrar a gente, eles vêm com palavras de encorajamento, mas vêm também com palavras de confronto, chegam para a gente e falam assim, ó, vocês estão meio lascados com a próxima geração. Com a geração que está vindo aí, vocês precisam ter bastante bagagem para encarar essa geração. Vocês já pararam para pensar na geração que vocês vão estar pastoreando? Então, assim, existem esses momentos de confronto onde a gente, assim, puxa, né, arregala o olho e fala assim, opa, mas tem também um momento de encorajamento, onde a gente vem estudando lá, né, que da importância de poder tirar a religião também de um altar intocável, que infelizmente também foi criado, né, um distanciamento onde o sagrado ele é intocável, onde ele só tem pontos positivos, e parar de analisar como um estudo, ter um olhar da sociologia ali, da religião, poder olhar e ver os pontos positivos, mas também ver os pontos negativos, poder olhar para outras crenças e ver a característica da cultura, por que aquelas pessoas têm aquelas crenças, o que levaram elas a acreditar naquilo, quais são os pontos positivos dentro daquela realidade. Isso nos impulsiona a poder ir a lugares onde estão restritos, como o irmão falou, é um tempo muito difícil, onde as pessoas assim estão bastante resistentes ao ouvir a palavra, mas assim eu louvo a Deus que hoje no seminário
a gente está quebrando isso, a gente está rompendo essas portas onde a gente está tirando o sagrado deste lugar assim intocável e incomunicável, que as pessoas até têm dificuldade de conversar, e está mostrando que vale sim uma conversa, assim como a igreja conseguiu inserir a mensagem dentro da comunidade, com o contexto ali, né, da comunidade, com uma mensagem ali, com um rap, com uma dança ali, um street dance ali dentro da comunidade. E aí a maneira, né, de falar, você falar a mesma língua, você conversar através da mesma coisa, e aí você conseguir atrair. A teologia também, eu estou vendo que hoje ela está chegando em um lugar onde ela está mostrando para os novos teólogos da importância também de chegar dentro de uma universidade e conversar com a filosofia, de conversar com a sociologia, de conversar com a psicologia, que nem tudo é demônio, mas que tem problemas emocionais sim, e que a psicologia ajuda, porque a gente viveu um momento onde assim colocou a religiosidade em um patamar onde tudo é demônio, onde nada presta, o negócio é só a igreja, na igreja vai ter o resultado para tudo, quando, na verdade, quando a gente hoje está sendo confrontado e vê que, além da teologia conversar com todas essas outras ciências, a gente consegue ver Cristo em todas essas outras ciências. E isso facilita, ao invés de criar barreiras, eu vejo que nesse tempo desafiador, nós temos sido capacitados para quebrar essas barreiras e mostrar que Jesus está dentro desses estudos, dentro desses ambientes que tem sido, né, criado cada vez mais um bloqueio, uma distância. Então, assim, tem sido um tempo desafiador, mas de potencialização, onde nós estamos assim sendo preparados para mostrar que Cristo ele veio para todos e nós somos escolhidos para levar essa mensagem para todos, que a gente precisa mostrar Jesus em todos os momentos. A gente pode observar na Bíblia quando o apóstolo Paulo chega em Atenas e ele não pega uma mensagem de Moisés, ele não pega uma mensagem de Daniel, mas ele fala ao Deus desconhecido, e através de um conhecimento filosófico, ele começa a conversar com todos ali, com todo aquele povo, e mostrar a Deus naquilo. Então, assim, tem sido um tempo onde nós temos aprendido a crescer em todos os aspectos, em todas as áreas, para quebrar essas barreiras, não mostrar que a psicologia, a filosofia, que todos esses campos aí das ciências não são inimigas, mas sim são amigas, e a gente pode ver o nosso Deus ali presente em todo momento. Eu até estava fazendo uma reflexão esses dias, assim, sobre... Gosto de estudar, quando o irmão falou assim que gosta de estudar, também gosto um pouquinho de conhecer um pouquinho mais profundo algumas coisas, mesmo que seja fora um pouquinho do meu completo entendimento, mas eu gosto de buscar esse conhecimento. Se a gente for parar para analisar, a natureza está ao nosso redor, o mundo onde a gente vive, o país, o município, a cidade, o bairro, tudo que nos cerca, tudo tem ali demonstrações da ação do poder de Deus. E eu acredito que todas as ciências do homem é a busca de conhecer, de ter traços desse conhecimento que só Deus tem todo esse conhecimento, toda essa ciência. Tanto aquela música de Preto no Branco, eu não sei se o irmão conhece, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Realmente, ele é dono de toda a ciência. Toda a ciência ela é uma forma do homem buscar conhecer o que o Criador, o que o Deus Pai teve como inteligência para construir e, através das suas ações, o que ele fez à humanidade, toda a complexidade do raciocínio humano, da antropologia, da sociologia, da filosofia, como o irmão falou, da geneticina, da parte genética, a parte anatômica, a parte tudo
tudo foi criado por Deus, então tudo tem traços do seu pleno conhecimento. Só que ele que tem todo esse conhecimento. E essas Eu ciências. gosto, eu gosto Pode até falar. de falar em relação, quando fala, né, em relação a isso, eu gosto até de fazer um comentário que, se a gente observar, todo pintor, todo autor, ele tem a sua assinatura, né? Se você for olhar aí alguns quadros famosos, você consegue identificar o artista pelo a maneira que ele desenhou, pelos traços, e ele tem a assinatura. E com Deus não é diferente também, né? A gente consegue observar toda a criação, né? Até mesmo a Bíblia fala que toda a criação adora ao Senhor, contempla, né, aquilo que o Senhor fez. Então, o Senhor, ele como criador, como autor de tudo, ele também coloca as características dele, né? Ele impugna, né, as características dele, e também assina, tem a sua assinatura, né? Realmente. Irmão, não vou me alongar muito, porque a gente já está com um tempinho bom já de live. Foi um Verdade, verdade. prazerzão conhecer o irmão online, remotamente. Os irmãos que Verdade. estão aqui, que vão estar assistindo aqui, que estão aqui assistindo aqui, é muito bom a gente ter esse momento de bater um papo, assim, de falar do que Deus faz e deixar o papo fluir. Foi muito bom, muito fluido, né? Esse papo nosso. Eu Agradeço agradeço aí. mesmo. Mas, assim, eu sempre gosto de terminar nosso bate-papo. Não terminar, né? Não é um ponto final. É só três pontinhos com um próximo contato, pessoalmente, se possível, trazendo aí, fazendo esse grande intercâmbio aí das nossas igrejas. Eu gostaria de fazer dois pontos para a gente finalizar. Irmão, a caminhada do irmão está bem no início. Eu estou podendo ver e ler aqui, pelo que foi mostrado da sua história, o prefácio do que Deus está escrevendo, que é a sua história, que é toda essa caminhada sua. Mas se o irmão fosse para fazer uma autoanálise e tivesse como exemplificar isso de uma forma contextual, assim, qual o versículo, qual uma música que melhor retrataria esse breve início de história que o irmão contou aqui da sua caminhada? Ou como resumiria a sua caminhada em uma frase ou num texto? Irmão, assim, Só- eu não falei isso antes, proposital, porque eu gosto de deixar isso intuitivo e seja um pouco mais natural. Sem muito preparo. Gosto disso mesmo. Fica tranquilo. São, então, tem uma frase, vou deixar a frase por último. Mas antes da frase, eu vou falar dois versículos. O primeiro versículo, Josué, capítulo 1, o 9º versículo, quando diz assim: Não fui eu que lhes ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde você andar. E o outro versículo também é Mateus, o 6º capítulo, e o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu creio que a chave está aí, que você está buscando o Senhor de todo o coração, está buscando o Senhor de tudo que você tem, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de maneira corajosa, de maneira assim bem forte, porque essa força não vem da gente, mas vem do Senhor. É Ele que nos fortalece em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às aflições. É Ele que está ali. A nossa alegria vem do Senhor, então lutando de maneira corajosa, de maneira valente, buscando o Senhor acima de todas as coisas, que as demais coisas nas nossas vidas vão ser acrescentadas, tudo vai fluir. E aí eu gosto muito da frase do Calvino, quando ele disse que tudo que tem de bom em mim é Jesus, e tudo de ruim sou eu mesmo. E eu guardei essa frase para mim, que tudo na minha vida de bom é o que Cristo fez em mim e o que Cristo vem fazendo. E as coisas ruins sou eu mesmo, pecador, falho, humano, e buscando sempre, em primeiro lugar,
o reino dele, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Amém, amém. Realmente, o que nós temos de melhor vem de Deus mesmo. E a parte ruim, realmente, são as nossas características humanas, são esses traços humanos, que de muito é hereditário, de muito é de nós mesmos. Nós fomos gerados ainda em pecado, do pecado primordial de Adão, então nós temos esses traços de pecados, essa facilidade, esse apego ao pecado, mas com o tempo Deus vai nos tratando, nos modificando, nos afastando dessa linhagem para que cada vez mais estejamos mais próximos dele. Irmão, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, meu muito. querido. E eu gostaria de encerrar, que é o último ponto, encerrar orando. Pedindo a Deus que Amém. venha trazer a revelação para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, que as pessoas venham refletir mesmo o tempo que nós temos vivido. Muitas vezes a gente vive intensamente o tempo que nós temos passado, com o celular, com o tanto de informações que nós temos todos os nossos dias, somos bombardeados de tudo, mas que nós viemos a parar um pouco e refletir esse contexto que nós temos vivido, que tem sido difícil, mas Deus tem falado, Deus tem mostrado o porquê de tudo e para que de tudo. Então, que nós viemos estar com nossos corações abertos, que o irmão venha estar orando, pedindo para essas pessoas que estejam passando por dificuldade, por problemas de inúmeros aspectos, financeiro, espiritual, psicológico, clínico, está aí acamado por diversos motivos, também por essa pandemia que nos assolou e nos assola ainda, que ainda algumas pessoas ainda morrem com essa doença. Mas gostaria que o irmão estivesse orando, clamando ao nosso Deus, aquele que pode modificar todo esse cenário, modificar toda essa história. E é o Deus também que nos protege, mesmo passando. Eu tive Covid, minha família teve, meus pais teve, mas graças a Deus passamos e rompemos. E em nome do Senhor Jesus, estamos aqui com saúde, mesmo tendo passado por esse momento. Infelizmente, alguns se foram, alguns Deus aproveitou para recolher, que era o momento para recolher, mas gostaria que o irmão estivesse orando, clamando ao Senhor, para a gente encerrar essa live dessa noite. Amém, amém. Oremos. Pai, te louvamos por este momento, por essa oportunidade, meu Deus, apesar da distância física que o Senhor nos proporciona de estar aqui juntos, compartilhando daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, daquilo que o Senhor ainda irá fazer, meu Deus, pois confiamos em Ti e entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Queremos viver os propósitos do Senhor para as nossas vidas, meu Deus. E neste momento, meu Pai, eu venho te pedir por cada pessoa que está aqui assistindo essa live, meu Deus, por cada pessoa que está aqui participando junto conosco, meu Deus, que o Senhor possa estar guardando, protegendo a todos os meus irmãos, a todas as famílias aqui representadas, meu Deus. Ó Pai, que o Senhor possa ser o sustento, meu Deus, que o Senhor possa ser o porto seguro, meu Pai, em um tempo tão difícil, tão desafiador que estamos vivendo, mas com o Senhor vamos rompendo as barreiras, as dificuldades e vamos indo a cada vez mais longe, estamos indo, meu Deus, além das nossas próprias limitações, pois é o Senhor que vem nos capacitando, meu Deus. E eu te louvo por isso, meu Pai, que o Senhor possa estar guardando a vida de cada irmão aqui presente, que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada um, meu Deus, seja qual necessidade for, seja ela, meu Deus, uma necessidade física em uma saúde, meu Deus, ou seja, uma necessidade, meu Deus, financeira, meu Pai, mas que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego também, meu Deus, que o Senhor, Pai, possa estar no controle, meu Deus, guardando, protegendo, meu Deus, todos os meus irmãos, meu Pai, porque o Senhor é um Pai presente, um Pai que quando não acalma, meu Deus, a tempestade, nos acalma, meu Deus, para passar pela tempestade, meu Pai. O Senhor que está acima de todas as coisas, o Senhor que dá ordem, meu Deus, nas águas e nos ventos, meu Deus, e nós confiamos no Senhor, nos propósitos do Senhor, no tempo do Senhor, meu Deus,
pois sabemos que o Senhor tem coisas muito maiores, meu Deus, coisas, meu Deus, que nós não conseguimos nem pensar e nem imaginar, meu Pai. Te louvamos por isso, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, guardando os nossos corações, aquietando os nossos corações, meu Deus, que possamos estar descansando no Senhor para viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo, pela saúde que o Senhor nos dá, pelas bênçãos derramadas, meu Deus. Te louvo por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Deus, e assim permanecerá. O Senhor, que é a nossa pedra fundamental, estamos baseados no Senhor, solidificados no Senhor, meu Deus. Muito obrigado por tudo, é no nome de Jesus que eu peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Você que está assistindo essa live, você que chegou esse compartilhamento para a sua timeline aí, você que se inscreveu no canal, marcou o sininho e recebeu a notificação dessa live. Muito obrigado pela sua presença aqui. E eu peço para vocês que compartilhem, que divulguem esse material, para que eu tenho certeza que vai ser um despertamento para tantos jovens, tantos adolescentes, por um bate-papo assim muito bom, para realmente uma troca de experiência, uma troca de histórias aqui, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua vida. Muito obrigado, fique na paz, tenha um bom descanso, em nome do Senhor Jesus, que Ele venha nos proteger e selar os umbrais das nossas casas, para que esse mal também não venha acontecer na nossa casa, na nossa família. Amém. Muito obrigado. Irmão, muito obrigado mesmo pela participação. E Amém, deixa em aberto aí um convite, vai proporcionar aí um tempo para a gente conseguir estar pessoalmente aqui na igreja, junto com a juventude, que o irmão também possa trazer seus adolescentes aí, seus jovens aí da sua igreja, para que a gente possa fazer esse grande encontro. Eu tenho certeza que vai ser muito bom e vai ser assim, excelente esse momento presencial, que a gente possa estar presente ali no mesmo ambiente, no mesmo culto, ou indo até vocês também, há uma troca e tenho certeza que vai ser muito bom. Irmão, fique na paz, agradeço mesmo. Deus abençoe. Manda um abraço para o pessoal aí e muito obrigado. Valeu, meu querido, fica na paz. Deus abençoe.